Por unanimidade, a terceira turma do STJ entendeu que, em contrato de seguro de vida, o vazamento de dados sensíveis do segurado gera dano moral presumido, configurando a responsabilização objetiva da imprensa, ou melhor, da empresa seguradora. Sobre essa decisão da Justiça, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, o doutor Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer novamente falar com os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Alexandre, vamos então explicar melhor para o nosso ouvinte. Houve então um vazamento de dados de uma seguradora, de uma pessoa que era segurada, foi isso? Exato. Houve uma falha sistêmica em que houve o vazamento de dados e normalmente, nesse caso, foram dados sensíveis. O que é dado pessoal sensível? É um dado que, se for mal utilizado por terceiros, pode causar danos ainda maiores ao titular desses dados, como, por exemplo, uma discriminação. No caso, era uma empresa de seguros, pode ocorrer uma discriminação de não oferta de seguros, ou pode acontecer, por exemplo, que o valor do seguro seja pago a maior em decorrência desse vazamento de informações que poderiam revelar alguma enfermidade. Por esse motivo, o tribunal, o STJ, entendeu que, mesmo que não tenha sido comprovado por parte da vítima algum tipo de dano que ela já tenha sofrido em decorrência desse vazamento, o simples fato de ter ocorrido o vazamento já é suficiente para que ela possa receber uma compensação em danos morais. A discussão toda que os tribunais vêm travando no Brasil é sobre a necessidade ou não de comprovar a existência de dano depois do vazamento. Ou seja, bastaria a vítima ser compensada com danos morais pelo simples fato de ter sido comprovado o vazamento de dados, ou, além disso, ela tem a obrigação de comprovar concretamente a extensão dos danos que efetivamente já sofreu. Então, o STJ, nessa decisão, entende que não há necessidade de comprovação da extensão do dano. O simples fato de ter ocorrido essa falha no sistema com o vazamento de dados já é o suficiente para fazer com que a vítima receba essa compensação financeira. O diferente e o que está sendo formado uma tendência jurisprudencial a partir de agora é que antigamente esse tipo de caso poderia ser encarado pelos tribunais apenas como uma falha na relação de consumo. Agora, além de ser uma falha de relação de consumo, o STJ está reconhecendo que também o mesmo ato é uma falha no tratamento de dados pessoais. Portanto, a penalidade pode ser, inclusive, maior do que simplesmente uma mera falha de relação de consumo. Então, nesse caso, doutor Alexandre Ateniense, a seguradora ela não pode querer se eximir da responsabilidade alegando culpa de terceiros como hackers? Não, porque, na verdade, cabe, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a obrigação para quem controla o dado, nesse caso a seguradora, de ter todos os meios possíveis de segurança da informação para proteger que esse dado não seja vazado em nome de terceiros. A responsabilidade, segundo o voto da ministra Nancy Andrighi, é chamada responsabilidade objetiva. E é interessante porque, de certa forma, isso vai em desacordo com o que está hoje previsto no Marco Civil da Internet, onde prevalece que, em casos semelhantes de indenização, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, que no Marco Civil da Internet, se aplicado fosse, a situação seria que a vítima não poderia ter acesso a esse dano moral, porque efetivamente a seguradora não seria culpada por não ter como fazer uma segurança prévia dessa situação. Então, só que esses casos são extremamente casuísticos. Ou seja, tem que ser analisado caso a caso, fato a fato, e nesse caso específico de vazamento de dados sensíveis, o STJ vem
pacificando o entendimento de que efetivamente a responsabilidade é objetiva e não é necessário fazer a comprovação da extensão do dano. Essa situação relatada, então, doutor Alexandre, podemos dizer que acaba afetando também, pode afetar futuros vazamentos até de outras áreas, outros segmentos? Sem dúvida alguma. A gente tem que analisar que o que está sendo decidido nesse caso é que o controlador de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis, ele é responsável por todos os aspectos de segurança. Não significa dizer que essa jurisprudência só seria aplicável ao ramo de seguros. Desde que haja vazamento de dados pessoais, certamente isso poderá se repetir para outras empresas de outros ramos econômicos. E é interessante também destacar que, uma vez vazados esses dados, o dano que a vítima irá sofrer, ele é permanente, porque quem obteve esses dados, quem vai vender esses dados, quem vai utilizar esses dados para outra finalidade, poderá fazer isso de forma contínua, sem nenhum tipo de punição. Daí, mais um ensejo, mais um motivo pelo qual o STJ julgou que era cabível danos morais, mesmo que não se comprove a extensão do dano. Essa situação que estamos relatando, o segurado ficou sabendo pela própria seguradora sobre esse incidente de cibersegurança que levou a mover esta ação. Essa condenação agora pode até inibir que a própria seguradora informe o seu segurado sobre possíveis vazamentos? Não, porque esse procedimento está previsto expressamente na Lei de Proteção de Dados. A Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, ela determina uma série de medidas que deverão ser tomadas pelos controladores de comunicação aos titulares de forma detalhada quando ocorre um incidente com seus dados pessoais. Então, se a situação é exatamente o contrário. Se ficar comprovado que o controlador não cumpriu a lei, ou seja, não teve um plano de contingenciamento, se refira a dizer para todos os afetados quais dados foram vazados, quando isso ocorreu e quais são os riscos que ele corre a partir desse momento em que há esse vazamento, a situação do controlador ainda piora porque estaria descumprindo a lei. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados obriga a autodenúncia tanto por parte do controlador para comunicar à vítima, quanto para comunicar também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que certamente a partir dessa autodenúncia irá tomar as medidas também necessárias para apurar mais detalhes sobre o incidente. E como fiscalizar para que não tenhamos uma omissão de uma seguradora, por exemplo, hein, doutor Alexandre? Bom, a situação pode acontecer da seguinte forma. Imaginemos que uma vítima possa ter se sentido discriminada a partir de buscar informações para fazer a contratação de seguro em uma outra empresa, né? Certamente isso pode gerar uma denúncia por parte da vítima de suspeitar que seus dados tenham sido vazados e, consequentemente, denunciar o fato à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que irá tomar a iniciativa de apurar maiores informações. Essa pergunta ela é muito interessante porque, no passado, quando acontecia um incidente dessa natureza, a gente sabe que o problema era solucionado meio entre quatro paredes, entre um ambiente interno de quem controlava os dados. Já há 5 anos, quando a lei entrou em vigor, essa denúncia passa a ser obrigatória. E a potencialização da penalidade é muito maior caso fique caracterizado essa denúncia. Aliás, essa falta de autodenúncia é um risco muito grande que uma empresa, um empresário pode cometer e simplesmente se omitir de fazer essa autodenúncia, pois a penalidade será muito maior. E hoje os
mecanismos de rastreabilidade de falhas de segurança da informação são muito maiores e, sobretudo, os canais de comunicação para que essas denúncias sejam feitas e apuradas também estão cada vez mais se aperfeiçoando. Então, a situação não é tão tranquila, simplesmente se omitir e bancar o risco. Muito bem, conversamos à Rádio Justiça a respeito de uma decisão do STJ. Ele entendeu, a terceira turma do STJ, que em contrato de seguro de vida, o vazamento de dados sensíveis do segurado gera dano moral presumido, configurando a responsabilização objetiva da empresa seguradora. Antes de concluirmos, eu gostaria que você explicasse, doutor Alexandre, dados sensíveis. Com esses dados sensíveis, o que essa pessoa pode sofrer de golpes praticados, então, por essas pessoas fraudadoras? Explica rapidamente para o nosso ouvinte. Nós temos duas categorias: dados pessoais, nome, CPF, endereço, outros que possam identificar uma pessoa, e dados sensíveis, são dados que podem ser mais detalhados sobre o perfil da pessoa. Nesse caso específico, dados sensíveis são todos os dados relativos à saúde dessa pessoa. Porque qualquer hospital, qualquer empresa que trabalha na saúde, ela só opera, a grande maioria delas, com dados sensíveis. E o risco maior que existe com dados sensíveis é justamente que qualquer má utilização, qualquer desvio de finalidade no tratamento desses dados sensíveis, incluso o vazamento, o dano que pode causar à vítima é muito maior, porque ela pode sofrer discriminação em relação à não oferta de determinados serviços. Ela pode acontecer uma situação de que os serviços que vão ser oferecidos para ela serão num preço muito maior do que normalmente seria para um cidadão normal, porque quem estaria oferecendo, se beneficiando desses dados vazados, saberia que a condição de saúde da vítima demanda alguma anomalia, algum tratamento a mais, e com isso então poderia cobrar mais caro. Ou seja, atos discriminatórios, atos que poderiam prejudicar quando ocorreu esse vazamento que teria sido a necessidade de fazer com que a preservação do dado fosse em absoluta segurança, e não foi. Doutor Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça e pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Foi um prazer de falar novamente com os ouvintes da Rádio Justiça.